Digo logo, antes que a história esfrie na boca, existiu uma mulher no sertão do Cariri que não precisava gritar para ser obedecida. Não precisava ameaçar. Não precisava pôr a mão no cabo do facão. Ela chegava, e o ar mudava. Era assim que o povo descrevia. Feira em plena segunda-feira, gente barganhando charque, menino correndo entre as pernas dos adultos, vendedor berrando preço de rapadura, e quando Rosalina da Peixeira dobrava a esquina da rua de baixo, o silêncio caía feito maldição sobre a praça. Não era um silêncio de morte, era um silêncio de respeito, daquele que não se pede, daquele que acontece. O coronel Tibúrcio, que mandava em 3 municípios, uma delegacia e 2 padres, nunca cruzou o olhar com ela sem antes olhar para o chão, não por educação, por instinto de sobrevivência. Tinha homem que passou anos no cangaço, que viu briga de foice no escuro, que enterrou companheiro com a mão. E mesmo assim, quando Rosalina entrava na venda, esse homem se lembrava de um serviço urgente do outro lado da rua. O nome completo dela tinha peso: Rosalina da Peixeira. Dito inteiro, os mais velhos faziam o sinal da cruz. Não de superstição, de memória. Porque eles sabiam o que aquele nome carregava. Sabiam de onde ele vinha. Sabiam no que ele havia se transformado. Para os poderosos, ela era pecado de saia, afronta à ordem, mulher que saiu do lugar que Deus teria reservado para ela. Para o padre Eustáquio, que rezava missa para quem pagasse melhor, ela era a tentação do demônio em forma de fêmea. Para o coronel, era uma praga que precisava ser varrida antes de contaminar as outras mulheres da região. Mas para o povo miúdo, e o sertão tinha muito povo miúdo, gente sem terra, sem voz, sem proteção, Rosalina era outra coisa. Era a resposta. Era a pergunta que nunca tinham tido coragem de fazer em voz alta, finalmente ganhando forma, ganhando corpo, ganhando um par de olhos que não piscavam diante de ninguém. Reza a lenda que numa tarde de setembro, quando a seca dos infernos já rachava até a alma do Mandacaru, 3 jagunços do coronel estavam encostados na parede da venda, bebendo cachaça e rindo alto. Uma mulher velha tentava passar com um feixe de lenha na cabeça. Um dos jagunços botou o pé na frente dela. A velha tropeçou. O feixe caiu. Eles riram mais alto. Rosalina estava do outro lado da rua. Ela não correu. Ela não gritou. Ela atravessou a rua devagar, com aquela pisada que parecia calcular cada pedra do chão. Parou na frente dos 3. Os olhos dela eram da cor do mel escuro, mas naquele momento tinham a temperatura do aço. Ela não disse palavra. Ficou olhando. Só olhando. O primeiro jagunço parou de rir. O segundo olhou para o terceiro. O terceiro olhou para o chão. Foi o primeiro quem se abaixou para ajudar a velha a recolher a lenha. Ninguém entendeu direito o que tinha acontecido. Mas todo mundo viu. E foi assim que a vila inteira soube, sem precisar de explicação, que aquela mulher não era gente comum. Mas antes de Rosalina virar lenda, ela foi apenas uma menina vendo a injustiça entrar pela porta de casa. A mãe de Rosalina chamava Teresa das Dores. O nome não era coincidência, era profecia. Mulher do sertão brabo, criada no pé de serra onde a caatinga fechada não deixava o sol chegar direito, Teresa tinha aprendido desde cedo que o mundo não poupava a fêmea de nada, nem de trabalho, nem de dor, nem de humilhação. E que, portanto, fêmea que quisesse sobreviver, precisava ser dura por dentro como raiz de um buzeiro. Feia de ver, impossível de arrancar. Ela criou Rosalina sozinha. O pai da menina foi-se embora no rastro da morte antes que a filha tivesse nome. Diziam uns que morreu num tiroteio de coronel. Outros diziam que o coronel tinha mandado matar. Teresa nunca explicou. Quando alguém perguntava, ela ficava calada e apertava mais forte a peixeira que guardava no fundo do baú de madeira velha. Essa peixeira era a única herança que vinha de antes. Lâmina longa, cabo de osso escurecido pelo tempo, com uma marca no cabo que ninguém sabia decifrar. Podia ser uma letra, podia ser uma cruz, podia ser o sinal de um acordo feito em noite que ninguém quis lembrar.
Teresa cuidava daquela faca como quem cuida de filho. Afiava todo sábado, envolvia em pano de algodão escuro, guardava no fundo do baú entre as poucas roupas que tinham. Rosalina cresceu sabendo que a peixeira existia, mas a mãe demorou para explicar para que servia. Com 6 anos, a menina já acordava antes do sol para buscar água no açude. Com 8, já ajudava a carregar fardo de algodão que pesava mais que ela. Com 10, já entendia o que era fome de verdade. Não aquela fome de esperar o jantar, mas aquela que fica 3 dias e faz o estômago esquecer o próprio trabalho. E junto com a fome, Rosalina foi aprendendo a ler o sertão de um jeito que os meninos não aprendiam. Aprendia a ver, a calar, a esperar. Teresa ensinava com poucas palavras, que é o jeito do sertão, mas o que dizia ficava gravado. Uma vez, quando Rosalina tinha uns 12 anos e chorou porque o filho do coronel tinha rasgado a saia dela na feira sem motivo, só por gracejo, Teresa esperou o choro acabar. Então falou: "Choro de raiva é bom, guarda ele, não gasta não. Choro de raiva, minha filha, é munição." A menina não entendeu naquele dia. Entendeu depois. Ela cresceu vendo coronéis tomando terras com papel falso e testemunha comprada. Vendo cangaceiros cobrando falso respeito, pedágio de quem não tinha nada, proteção de quem não protegia ninguém. Vendo padres abençoando os poderosos e chamando os pobres de pecadores por serem pobres, como se a miséria fosse castigo de Deus e não obra de homem. E foi aprendendo a não baixar o olho, que é diferente de ser atrevida. Atrevida é quem não tem medo. Rosalina tinha medo, sim, mas o medo dela ficava guardado no mesmo lugar que o choro de raiva da mãe. Dentro, longe, virando outra coisa. E foi numa tarde vermelha de poeira que Rosalina entendeu que justiça não vinha do céu, vinha da mão. Anselmo do Riacho chegou na região num agosto que o sol de rachar quenga de jumento durou 40 dias seguidos. Ele não era natural de lá. Vinha de algum lugar mais fundo do sertão. Ninguém sabia direito de onde. E carregava consigo 7 homens armados e uma fama que chegou antes dele. Diziam que Anselmo tinha matado o primeiro homem aos 15 anos. Que nunca dormia no mesmo lugar 2 noites seguidas. Que tinha um pacto. Uns diziam com o diabo, outros diziam com um coronel de Pernambuco que vinha dar no mesmo. Que cobrava proteção de qualquer fazenda que quisesse continuar de pé. E que quando a fazenda não pagava, ele mandava queimar o roçado primeiro, depois a casa, depois a esperança. Teresa das Dores não tinha fazenda. Tinha um pedaço de terra pequeno, uma cabra, um jegue velho e um baú com poucas roupas e uma peixeira. Não era o tipo de coisa que deveria interessar a Anselmo do Riacho, mas o bando passava pela estrada que cortava a terra de Teresa. E homem armado que passa não precisa de razão para parar. Rosalina não estava em casa naquela tarde. Tinha ido buscar um remédio de erva na casa de uma comadre, no pé da serra. Quando voltou, o sol já estava caindo, e a fumaça que subia de longe tinha uma cor que ela não gostou de ver. O que encontrou não vai ser contado aqui em detalhe. Porque tem coisa que o narrador não tem coragem de descrever sem sentir que está abrindo ferida que não fecha. Mas será dito o suficiente para que quem ouve entenda o tamanho do que foi feito. A casa estava remexida. Teresa estava no chão da sala, ainda respirando, mas de um jeito que dizia claramente que não ia respirar por muito mais tempo. O baú tinha sido aberto à força. As roupas estavam espalhadas. A peixeira não estava lá. Rosalina ajoelhou ao lado da mãe. Teresa abriu os olhos. Com um esforço que parecia custar tudo que ainda tinha de vida, ela apontou para o canto do quarto. Ali, embaixo do estrado da cama, tinha um buraco no chão de barro que Rosalina nunca tinha notado. A mãe tinha escondido a peixeira antes que eles chegassem. Teresa tentou falar. Saiu pouco, mas o suficiente. "Anselmo do Riacho", ela disse. Só isso. Depois ficou calada para sempre. Rosalina ficou ali até a madrugada. Não chamou ninguém.
Não chorou muito. Limpou a mãe. Arrumou o corpo com o que tinha. Rezou uma reza que não era de padre nenhum. Era dela, feita naquele momento, misturando o nome de Deus com promessa de sangue. Depois pegou a peixeira do esconderijo, sentou à beira da cama e ficou olhando para a lâmina até o dia clarear. O cabo de osso escuro coubera exatamente na mão dela, como se tivesse sido feito para aquela mão, como se a mãe tivesse sabido, desde sempre, para quem estava guardando. Naquela noite, Rosalina deixou de ser filha e começou a virar sentença. Passou um tempo. Rosalina foi viver com uma tia distante numa cidadezinha de feira, daquelas onde o mundo inteiro parece caber numa rua só e todos os segredos cabem num boteco. Ela foi quieta, foi trabalhando, foi aprendendo e foi esperando. O sertão ensina a paciência de um jeito que nenhuma escola ensina. A caatinga passa meses seca, imóvel, morta de aparência, e de repente, com a primeira chuva, explode em verde como se nunca tivesse parado de viver por dentro. Rosalina aprendeu isso. Ficou verde por dentro o tempo todo. Por fora, foi seca. Com 17 anos, ela era o que o povo chamava de fulô do mato. Beleza que não pede licença, que não foi arrumada nem planejada, que simplesmente existe como mandacaru florido no meio da paisagem mais árida. Cabelo cor de palha amadurecida, olhos que tinham aquela tonalidade de mel escuro, jeito de andar que parecia sempre saber para onde ia. E foi exatamente essa aparência que fez o primeiro homem errar o cálculo. Chamava Eufrágio, jagunço do coronel Tibúrcio, um dos mais valentões da região. Valentão do tipo que só é valente com quem não pode revidar. Na feira de uma sexta-feira, com o sol de rachar no meio do dia e o povo circulando entre bancas de queijo, fumo e farinha, Eufrágio resolveu mostrar graça diante dos companheiros. Rosalina estava comprando carne seca. Ele chegou por trás, botou a mão no ombro dela e disse umas palavras que não merecem ser repetidas aqui. O tipo de coisa que homem diz quando pensa que fêmea é objeto de comentário. Ela não gritou, não chamou ninguém, não correu. Virou devagar. Olhou para ele de um jeito que 2 dos companheiros de Eufrágio deram um passo para trás, sem perceber. Depois, com aquela voz baixa que o povo depois descreveria como a coisa mais assustadora que já ouviram numa praça de feira, ela disse: "Tira a mão, não precisa de segunda vez." Eufrágio riu. E como era abestado de natureza, resolveu dizer mais alguma coisa. Estendeu o braço de novo. O que aconteceu nos 3 segundos seguintes foi assim. A peixeira saiu da cintura de Rosalina mais rápida que olho de homem bêbado consegue acompanhar. Não foi para matar, foi calculado. A lâmina passou rente ao antebraço de Eufrágio, rasgou a manga da camisa sem tocar a pele e cravou na banca de madeira do lado. A carne seca tombou. Silêncio de morte na feira. Eufrágio olhou para a manga rasgada. Olhou para a faca. Olhou para ela. Ela não estava nem ligeiramente nervosa. Tirou a peixeira da madeira, enrolou no pano da cintura, pegou a carne seca do chão, sacudiu a poeira, pôs na sacola e foi embora sem olhar para trás. A feira ficou em silêncio por quase 1 minuto depois que ela dobrou a esquina. Depois o povo voltou a falar, mas falava baixo, do jeito que se fala de coisa que acabou de mudar alguma coisa no ar. Eufrágio nunca mais pisou naquela feira numa sexta-feira, mas humilhar jagunço pequeno era pouco. Rosalina queria a cabeça do homem que mandava neles. Anselmo do Riacho tinha o tipo de presença que preenchia o ambiente antes do corpo chegar. Era alto, de ombros largos, com uma cicatriz fina que descia do canto do olho esquerdo até a mandíbula. Não de briga feia, diziam, mas de navalha de barbeiro, que tinha errado o ângulo e acertado mais fundo do que devia. Ele usava chapéu de cangaceiro com bordado dourado, coisa que tinha mandado fazer numa cidade grande, e andava sempre com uma garrucha na cintura direita e um facão na esquerda. Tinha 40 e poucos anos, mas o sertão envelhece diferente. Não conta o tempo pela cara, conta pela dureza dos olhos. Os olhos de Anselmo tinham a dureza de quem não se arrepende de nada
e não pretende começar. Ele controlava as estradas principais de 3 municípios. Cobrava pedágio de tropeiro, de comerciante, de qualquer um que precisasse passar. Vendia proteção que nunca entregava. Fazia acordo com coronéis. Eles davam cobertura política. Ele dava garantia de que o povo miúdo não se organizasse demais. Era um negócio limpo, do ponto de vista de quem não se importava com os outros. Tinha feito viúvas demais. Tinha queimado roçados de gente que não tinha mais o que perder. Tinha humilhado homens na frente dos filhos e mulheres na frente dos maridos, porque sabia que a humilhação pública é mais eficiente que a bala. Bala mata 1, humilhação paralisa 200. E tinha passado pela casa de Teresa das Dores naquele agosto de seca. Quando o nome de Anselmo chegou aos ouvidos de Rosalina na cidadezinha da feira, não a primeira vez que ela ouviu, porque ela sabia desde a noite da mãe, mas a primeira vez que ouviu que ele estava perto outra vez, ela não reagiu de imediato. Continuou varrendo o chão da venda onde trabalhava. Terminou de varrer. Dobrou a vassoura. Sentou. Ficou pensando por um longo tempo. A vingança que ela tinha jurado naquela madrugada com a peixeira no colo não era de tipo impulsivo. Não era de tipo que sai correndo com faca na mão e morre idiota. Era do tipo que planeja, que espera, que aprende, que encontra o momento certo e não desperdiça. Pelo que apurou ao longo das semanas seguintes, conversando com tropeiro, com vendedor de aguardente, com mulher de jagunço que falava mais do que o marido gostaria, Anselmo tinha uma fraqueza. Não era medo de bala, não era medo de polícia, era vaidade. Anselmo não acreditava que mulher nenhuma no sertão era capaz de enganá-lo. Tinha esse orgulho. Dizia que mulher era bela, era gostosa, era companhia de noite, mas era previsível. Que fêmea não tinha a paciência nem a brutalidade necessárias para jogar o jogo que ele jogava. Quando Anselmo ouviu falar de Rosalina da Peixeira, da cena na feira, do jagunço de manga rasgada, ele riu. Mandou dizer que queria conhecer essa mulher brava, que estava curioso. Não sabia que era exatamente o que ela estava esperando ouvir. Anselmo não queria só conhecer Rosalina. Queria provar que até ela podia ser dobrada. O convite chegou por meio de um cabra que Anselmo mandou especialmente. Homem educado, de chapéu na mão e palavras bem escolhidas, com um lenço de seda e um brinco de ouro como presente. Disse que o senhor Anselmo do Riacho desejava a honra de conhecer pessoalmente a mulher mais corajosa do Cariri, que a esperava no rancho do Riacho Seco na próxima lua nova, que seria tratada com toda a consideração. A vila ficou em polvorosa. As mulheres falavam nas costas umas das outras, que Rosalina tinha perdido o tino, que ia entrar na toca do onço de pé no chão, que mulher sozinha não tinha nada a fazer dentro de rancho de cangaceiro. As mais velhas rezavam. As mais novas queriam saber o que ela ia vestir. Os homens, na maioria, ficaram em silêncio, que é como o homem do sertão demonstra que não entende alguma coisa e prefere não falar. Rosalina levou 2 dias para responder. Não era indecisão, era encenação. Ela sabia que Anselmo precisava acreditar que ela estava hesitando, que estava com medo, que estava sendo conquistada pela fama, pelo presente, pela perspectiva de proteção de um homem poderoso. No 3º dia, mandou resposta. Aceitava. Naquela noite, antes de dormir, ela tirou a peixeira do esconderijo, afiou devagar, aquele som de lâmina no couro, 3 passes de cada lado, e guardou de novo. Depois ficou olhando para o teto de barro até o sono chegar. O que Anselmo não sabia era que debaixo do lençol, Rosalina levava a herança da mãe. Mas antes de continuar essa história, preciso te dizer uma coisa, meu povo. Você que chegou até aqui, que sentiu o cheiro da caatinga nessas palavras, que conhece o gosto amargo da injustiça do sertão. Esse arquivo não é o único que existe. O canal onde a bala canta guarda 3 arquivos proibidos. Coisas que nunca foram ao ar. Cartas de cangaceiro que sumiram dos registros. Nomes que foram raspados dos livros.
Histórias que os velhos levaram quase pro túmulo. Está tudo lá, guardado para quem tem peito de saber. Se a história de Rosalina acendeu alguma brasa dentro de você, os arquivos vão avivar o fogo. O link tá na descrição. Mas agora, voltando à noite mais perigosa que Rosalina da Peixeira jamais escolheu enfrentar. O rancho do Riacho Seco era de barro e palha, do tipo que parece provisório, mas dura décadas porque o sertão não tem pressa. Uma janela só, voltada para o lado onde o vento não batia. Uma porta baixa de madeira grossa. Do lado de fora, 5 homens armados conversando baixo. Dentro, uma lamparina de azeite que jogava luz amarela e ondulada nas paredes. Uma rede de algodão num canto. Uma cama de madeira com lençol bege, puído nas bordas. Uma mesa com aguardente, 2 copos, uma vela. Armas penduradas na parede. Espingarda, garrucha, cartucheira. Como quem decora a casa com o que mais gosta. Anselmo estava sentado à mesa quando Rosalina entrou. Ele se levantou, tirou o chapéu, sorriu com aquele sorriso de quem está habituado a ter o que quer. Era bonito, Anselmo. Seria injusto negar. O tipo de homem que o sertão produz às vezes, raro como chuva em agosto. Traços fortes, jeito de quem não tem pressa porque o mundo espera por ele. A cicatriz no rosto dava mais do que tirava, mas Rosalina não estava ali para admirar. Ela entrou devagar. Olhou o quarto inteiro antes de olhar para ele. Janela, porta, paredes, distâncias. Ele interpretou como timidez. Era cálculo. Sentaram. Ele falou. Tinha boa conversa, Anselmo. Era esse o perigo dele, mais do que as armas. Sabia fazer as palavras soarem como se fosse favor o que estava oferecendo. Falava de proteção, de respeito, de como uma mulher como ela merecia estar ao lado de um homem que entendia o que ela era. Rosalina respondia pouco. Sorria quando era preciso sorrir. Tomava da aguardente devagar, molhando o lábio mais do que bebendo. Deixava o silêncio trabalhar. Que é arma que mulher usa melhor que faca. Silêncio no momento certo faz o homem vaidoso preencher o espaço com exatamente o que você precisa saber sobre ele. E ele foi falando, foi se abrindo. A vaidade é uma ferida que nunca fecha em homem que nunca foi contrariado. Ela só cresce, e quando você toca nela do jeito certo, vaza tudo. Anselmo falou do poder que tinha, das terras que controlava, dos coronéis que precisavam dele, de como o sertão era dele, da ponta de uma faca à outra. Falou de mulheres que tinha tido, de homens que tinha matado, de um modo que deixava claro que esperava admiração. Rosalina ouvia. Por dentro, estava guardando cada palavra no mesmo lugar onde guardava o choro de raiva. A lamparina amarela balançou quando o vento da janela passou. A luz mudou por um segundo no rosto dos dois. E foi naquele segundo que Anselmo percebeu, tarde, mas percebeu, que os olhos daquela mulher não tinham medo nenhum. Zero. Nem o tipo de medo que se esconde bem. Ele franziu um pouco a sobrancelha, mas continuou sorrindo. Quando ele sorriu pensando que era dono da noite, Rosalina sentiu o cabo da peixeira tocar sua mão. O momento não foi barulhento. O sertão ensina que os momentos mais importantes são quietos. Rosalina se levantou da cadeira com uma calma que depois os homens lá fora tentariam descrever sem conseguir. Não foi de repente. Foi como maré que sobe. Você sabe que está acontecendo, mas não consegue apontar o exato segundo em que o mar tomou conta. A peixeira estava na cintura, debaixo do pano que ela tinha colocado por cima da roupa antes de entrar. Anselmo nunca imaginou procurar. Fêmea para ele era adorno, não ameaça. Quando a lâmina apareceu à luz da lamparina, ficou um instante suspensa entre os dois como sentença que ainda não caiu. Anselmo não gritou. O tipo de homem que ele era não gritava, mas ficou imóvel. E imobilidade em homem que está habituado a se mover rápido diz tudo. Ela apontou a faca para ele, não com tremor, com precisão. E então falou. Não muito, mas o suficiente. Teresa das Dores, ela disse. Agosto. Seca.
Casa de barro no pé da Serra do Bom Jesus. Anselmo piscou. Estava processando. Você entrou, você tomou, você deixou ela no chão. Ele abriu a boca. Ela apertou a mão no cabo da peixeira. Eu não vim aqui pedir explicação. Ela continuou. Explicação não devolve mãe. Vim aqui porque você precisava entender uma coisa antes de ir embora desse mundo. Que coisa? Ele disse. E a voz saiu mais pequena do que ele teria gostado. Que a menina daquela casa cresceu. A cena que se seguiu não será contada em detalhe. Não porque faltou coragem de narrar, mas porque Rosalina não era assassina de espetáculo. Ela não fazia ritual de crueldade. O que ela fez foi justo. Foi exato. Foi calculado para dizer o que precisava dizer sem desperdiçar nada. Anselmo do Riacho entrou naquele quarto acreditando que dominava a noite. Saiu dela de um jeito que não vou descrever. Mas saiu. E o que ficou no quarto foi o peso de tudo que ele tinha feito, cobrado de volta em moeda que ele não esperava. Mas Rosalina não queria apenas sangue. Queria que o bando inteiro visse o trono cair. Quando ela abriu a porta, os 5 homens estavam do lado de fora. 2 sentados nas pedras. 1 encostado na parede. 2 em pé, mais longe conversando. Nenhum estava preparado. A lamparina de dentro jogou luz pela porta aberta e iluminou Rosalina por um instante. De pé no vão, lençol nos ombros, peixeira na mão, olhos que não pediam nada. Do lado dela, dentro do quarto, o silêncio pesado que só existe quando alguma coisa definitiva acabou de acontecer. Os 5 homens processaram a cena. Um deles, o mais velho, de barba grisalha, que tinha sobrevivido a muita coisa no sertão, foi o primeiro a entender. Ficou olhando para ela por um momento longo. Depois tirou o chapéu. Não disse nada. Só tirou o chapéu. Foi o suficiente. Os outros 4 olharam para o mais velho tirando o chapéu e entenderam que aquilo não era gesto de luto. Era reconhecimento. A diferença é enorme. Nenhum atirou. Nenhum avançou. Nenhum sequer tocou na arma. Porque homem que passou a vida inteira seguindo o mais forte, sabe reconhecer o mais forte quando vê. E o que viram naquele vão de porta não era fragilidade. Era exatamente o contrário. Rosalina desceu os 2 degraus de pedra. Parou na frente dos 5. Olhou um por um. Demorou nesse olhar. Não com pressa, não com arrogância, mas com a mesma paciência com que tinha esperado a hora certa. Quem quiser ir embora, vai agora, ela disse. Sem sangue, sem perseguição, sem nome sujo. A noite é grande. 2 foram. 3 ficaram. Naquela madrugada, Rosalina fez algo que nenhum homem esperava. Tomou o bando sem pedir licença. Ela não assumiu o comando com discurso. Assumiu com regra. Na manhã seguinte ao Riacho Seco, com os 3 que tinham ficado mais 6 que apareceram nos dias seguintes. Cabras que tinham ouvido o que aconteceu e queriam ver com os próprios olhos se era verdade. Rosalina falou uma vez e não repetiu. 3 coisas que não existem mais nesse bando, ela disse. Roubo de pobre, abuso de mulher, acordo com coronel. Um dos homens, cabra grande chamado Batistão, com cicatriz no queixo e má fama de Pernambuco até o Piauí, perguntou o que sobraria para ganhar. Ela olhou para ele, não respondeu de imediato. Deixou o silêncio trabalhar, depois disse: Coronel tem gado, tem terra, tem ouro embaixo de cama. Padre tem doação de gente com medo. Comerciante que vende fiado com juros de agiotas tem mais do que mostra. É aí que a gente trabalha. Batistão ficou pensando. Então assentiu. Nunca mais questionou. O bando de Rosalina foi mudando de natureza aos poucos, do jeito que rio muda de leito na seca. Devagar, mas de forma que quando você percebe, o mundo em volta já é diferente. Os roçados do povo miúdo passaram a ter paz. Mulher viúva que o coronel estava tentando tirar da terra, recebeu recado de que a terra era dela e continuaria sendo. Tropeiro que era parado na estrada por jagunço de aluguel, encontrou o jagunço desarmado na venda na semana seguinte, com um bilhete de Rosalina dizendo que a estrada estava livre. O povo começou a falar. E quando o povo fala, a voz vai longe no sertão,
onde não tem muro que bloqueie, e o eco da serra repete tudo 3 vezes. A fama de Rosalina da Peixeira cresceu de um jeito que ela não tinha planejado e não tentou controlar, porque entendeu que a fama, usada certo, era tão útil quanto a peixeira. Às vezes mais. Ela tinha um hábito que virou marca. Toda vez que entrava numa vila, numa fazenda, num lugar onde ia cobrar alguma coisa ou proteger alguém, ela acendia o cigarro dela na vela do altar da igrejinha, se tivesse uma. Não por blasfêmia, por declaração. Dizia sem palavras que ela e Deus tinham um entendimento que não passava pelo padre. Os padres odiavam isso. Mas quando um coronel descobriu que uma mulher tinha tomado o comando do cangaço, ele jurou apagar aquela afronta. Coronel Tibúrcio Galvão de Menezes era dono de mais terra do que conseguia ver da janela da Casa Grande, mais gado do que tinha peão para cuidar, e mais dívidas de consciência do que qualquer beato poderia rezar. Tinha comprado delegado, tinha comprado testemunha, tinha comprado missa de 7º dia para gente que ele mesmo tinha mandado matar. Era o tipo de homem que confunde respeito com medo, que acha que porque todo mundo cede quando ele fala, todo mundo concorda com o que ele pensa, que a ausência de contestação é aprovação. Quando a notícia de Rosalina chegou aos ouvidos dele, e chegou pela boca de 3 pessoas diferentes em menos de uma semana, o que no sertão significa que o fato já é lenda consolidada, o coronel ficou vermelho de um vermelho que não era de vergonha, era de fúria. Uma mulher tinha matado Anselmo, tomado o bando, estabelecido leis próprias, protegido o roçado de pobre e desarmado jagunço de estrada. Tudo isso sem pedir licença, sem consultar ninguém, sem se importar com a ordem que estava ali há décadas. O insulto não era que ela existia. O insulto era que ela existia e o povo aprovava. Tibúrcio mandou chamar o padre Eustáquio. O padre Eustáquio era homem de Deus no horário em que convinha ser. Nos outros horários, era homem do coronel, que vinha dar no mesmo em termos práticos. Recebia doação, abençoava a iniciativa, chamava de vontade divina o que era vontade do patrão. Essa mulher é perigo, disse o coronel. Para a ordem, para a família, para a fé. Preciso que o senhor explique isso ao povo. O padre Eustáquio entendia sua função. Disse que no domingo seguinte, o sermão ficaria por conta de Rosalina da Peixeira. Mandou também buscar 6 jagunços de fora da região. Gente que não conhecia a fama dela, que não tinha ouvido história suficiente para ter medo. Deu ordem clara: queriam a mulher viva, para servir de exemplo, que é a linguagem que tirano usa quando quer dizer que vai usar uma pessoa para aterrorizar 100. O coronel tinha soldados, dinheiro e igreja. Mas Rosalina tinha o sertão escutando seus passos. O domingo era de sol brando, daquele que engana porque parece amistoso e queima igual. A igrejinha do vilarejo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro estava cheia. O povo tinha vindo por devoção, por curiosidade, por hábito, pelo pão bento que padre Eustáquio distribuía depois da missa nos dias de mês. O padre subiu ao altar, com aquele jeito de quem carrega peso sagrado nos ombros. Abriu o livro, fez a saudação. Então, em vez de ir direto ao evangelho, virou para o povo e começou. Chamou Rosalina de perdição, de escândalo público, de mulher que caminhou pelos trilhos do diabo e arrastou homens simples atrás de si. Disse que era aviso de Deus sobre o que acontece quando fêmea sai do lugar que a natureza reservou. Usou palavras grandes, do tipo que povo simples não questiona porque parece erudição. Citou o trecho de Bíblia que, fora do contexto, soava como condenação. A vila ouvia. Alguns concordavam porque tinham medo de discordar na frente do padre. Outros olhavam para o chão porque sabiam que aquele sermão tinha encomendador. E não era Deus. Foi então que a porta da igrejinha abriu. Rosalina entrou. O silêncio que caiu naquela nave foi diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de quem está prendendo a respiração sem decidir prender. Era o silêncio de quem não sabe o que vai acontecer a seguir. Ela andou pelo corredor central devagar.
Usava roupa escura, cabelo preso, a peixeira na cintura como sempre. Não olhou para os lados. Foi direto até o altar onde a vela de sebo ardia ao lado da imagem de Nossa Senhora. Parou, tirou o cigarro de trás da orelha, acendeu na chama da vela, tragou devagar, soltou a fumaça. O padre estava paralisado. Ela olhou para ele, então olhou para o povo. Quando falou, a voz não estava elevada. Não precisava. Padre, ela disse, o senhor acabou de usar a casa de Deus para proteger o homem que rouba a terra de viúva, que compra testemunha falsa, que manda matar quem não deve. Isso aqui, ela olhou para o teto da igrejinha. Não foi feito para isso, não. O padre abriu a boca. Não saiu nada. Eu não profano fé, ela continuou. Profanar fé é usar Deus de escudo para a injustiça passar. Isso é o que o senhor faz todo domingo. Uma mulher na terceira fileira começou a chorar. Não de tristeza, de alívio. Era o tipo de choro que acontece quando alguém finalmente diz em voz alta o que você estava aguardando há anos. Rosalina deu mais uma tragada no cigarro. Depois o apagou na palma da própria mão, sem mudar a expressão. Virou as costas para o altar e saiu pela mesma porta que tinha entrado. Depois daquele dia, nem o sino tocava sem perguntar primeiro para quem estava chamando. Tibúrcio não era idiota. Sabia que mandar buscar Rosalina na frente do povo não ia funcionar. Então foi pela caatinga fechada, que era o jeito antigo. Tocaia no caminho, homem escondido na moita, tiro que vem de lugar que não dá para ver. Mandou os 6 jagunços de fora mais 8 dos seus, com 2 ex-cangaceiros que conheciam o terreno e tinham rancor suficiente para trabalhar bem. 16 homens, bem armados, bem posicionados num trecho de estrada que passava entre 2 paredes de pedra, onde a caatinga fechada dos 2 lados fazia a visibilidade cair para menos de 5 metros. Era uma boa emboscada. Tibúrcio entendeu de estrada o suficiente para planejar bem. O problema é que Rosalina entendia de caatinga melhor do que ele entendia de estrada. Ela soube da emboscada 2 dias antes. O sertão tem seus próprios telégrafos. Tropeiro que viu movimento suspeito, menino que ouviu conversa de jagunço na venda, mulher de lavadeira que reconheceu um dos homens de fora. A informação chegou em pedaços, mas chegou. Ela não desviou do caminho. Mandou o bando pelo caminho, mas não do jeito que Tibúrcio esperava. Na madrugada, antes do dia marcado, o bando de Rosalina entrou na caatinga pelos lados, não pela estrada. A caatinga fechada, que Tibúrcio achava que era armadilha para ela usou como proteção. Mandacaru e pedra e poeira, e a sombra das últimas horas da noite. Ela conhecia aquilo como a palma da mão. Quando amanheceu, os 16 homens de Tibúrcio esperavam na estrada. O que aconteceu não foi batalha, foi instrução. Rosalina deu a ordem de aparecer em volta, não pela frente. Os jagunços se viram cercados de todos os lados, pelo que parecia ser um número muito maior de gente do que era. No sertão, a invisibilidade é mais assustadora do que o número. Você ouve movimento, vê sombra, sente que está rodeado, e o pânico faz o resto. 4 renderam antes de atirar. 5 tentaram fugir pela caatinga e se perderam nela. Os 2 ex-cangaceiros que Tibúrcio tinha contratado por rancor, ao verem a situação, decidiram que o rancor não pagava o preço que estava sendo cobrado e se renderam também. 5 homens resistiram. Houve tiroteio. O fogaréu de bala durou menos do que o tempo de rezar um Pai Nosso. Quando a poeira ainda nem tinha baixado, era Rosalina quem estava de pé. Ela mandou os rendidos de volta com um recado para Tibúrcio. Não um bilhete. Uma mensagem oral, para que o mensageiro precisasse olhar nos olhos do coronel e dizer com a própria boca: a senhora Rosalina da Peixeira diz que a próxima vez não será na caatinga. Mas o coronel ainda guardava sua última covardia: atacar quem Rosalina protegia. Tibúrcio mandou cercar o vilarejo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro com tudo o que tinha restado. Jagunços, soldados comprados, 2 homens da força volante que devia favores. Mandou prender mulheres, velhos e crianças na igrejinha.
Mandou dizer que soltaria todo mundo quando Rosalina aparecesse. Era o gesto de quem não tem mais argumento, de quem perdeu o debate e resolve virar a mesa. A notícia chegou a Rosalina num entardecer de sexta-feira, trazida por um menino de 12 anos que correu 6 horas de Caatinga sem parar. Ela estava no acampamento, sentada à beira de uma fogueira pequena, limpando a peixeira com um pano de algodão escuro. Aquele hábito dela, ritual de antes de coisa importante. Os homens do bando esperavam a ordem dela. Alguns disseram que era armadilha, que ela sabia que era armadilha, que ir era morrer. Ela não respondeu de imediato. Terminou de limpar a peixeira, enrolou no pano, guardou na cintura, levantou. É armadilha sim, ela disse. E a gente vai mesmo assim. Porque Rosalina tinha entendido uma coisa que os homens do bando ainda estavam aprendendo. Que o poder que vinha de proteger o povo só durava enquanto o povo visse que era real. Se ela recuasse quando o povo era rehém, a lenda morria. E uma lenda morta era inútil. Ela entrou no vilarejo pela rua principal, sozinha, na frente do bando. Sem disfarce, sem desvio. A pisada daquela mulher na terra seca ecoou de um jeito que pessoas descreveram por décadas. Pausada, deliberada, como quem está chegando num lugar que já é seu e só está retomando. Tibúrcio estava na praça, a cavalo, rodeado de homens armados. Quando viu Rosalina dobrar a esquina, ele ficou imóvel por um segundo. Só um segundo. Mas o povo notou. Ela parou no centro da praça. Olhou para ele. "Manda soltar o povo", ela disse. "Você está em posição de pedir nada." Ele respondeu. "Não estou pedindo." Houve um momento de tensão que os mais velhos do vilarejo depois descreveram como o tipo de momento que dura mais do que o relógio marca. Um daqueles momentos onde o destino de muita gente está pendurado num fio fino. Então Tibúrcio fez o erro que homens como ele sempre fazem quando estão com medo. Tentou compensar o medo com brutalidade. Deu ordem de agarrar ela. E o bando de Rosalina entrou pela praça pelos 4 lados ao mesmo tempo. O que se seguiu foi barulhento e breve. Jagunços que tinham sido bem pagos descobriram que pagamento não cobre o tipo de determinação que apareceu naquele dia. A força volante que devia favores a Tibúrcio decidiu que a dívida estava quitada e saiu de cena. E o coronel, que passou a vida inteira comprando lealdade porque nunca soube inspirar, ficou sozinho na praça em menos de 10 minutos. Rosalina andou até o cavalo dele. Ficou na frente do animal, olhando para cima, para Tibúrcio. "Desce", ela disse. Ele desceu. Porque pela primeira vez na vida não tinha opção. Ela não o matou, que foi o que mais assustou o povo. Deixá-lo vivo, mas de pé na praça na frente de todos, sem cavalo, sem jagunço, sem chapéu que tinha caído. Era uma sentença mais pesada do que bala, porque bala cria mártir. Humilhação pública desmonta reinado. Naquela praça, Rosalina não matou apenas um homem. Matou o medo de uma geração inteira. Depois da praça de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ninguém soube dizer direito o que aconteceu com Rosalina da Peixeira. Há versões. O sertão não deixa história sem versão. Uns dizem que ela foi para mais fundo do sertão, para um lugar onde a Caatinga é tão fechada que o sol só chega no meio do dia, e que lá ela vive até hoje com o bando diminuído, velha mas de olho vivo, recebendo quem precisa de ajuda e devolvendo quem vai mal intencionado do mesmo jeito que foi. Outros dizem que ela morreu numa noite de temporal, sozinha na grota funda, abraçada com a peixeira da mãe, e que o relâmpago que caiu naquela noite foi tão bravo que o povo do vilarejo mais próximo acordou pensando que era guerra. Tem os que juram que ela se tornou santa, que aparece em sonho de mulher apanhada, de viúva ameaçada, de menina que ainda não aprendeu a guardar o choro de raiva no lugar certo, e que quando aparece não fala, só olha com aqueles olhos de mel escuro, e o olhar é suficiente para dar coragem de fazer o que precisa ser feito.
E tem quem diga que ela simplesmente sumiu na caatinga uma manhã e a caatinga fechou atrás dela, que é o jeito que o sertão tem de guardar o que é seu. Nenhuma dessas versões foi desmentida. E no sertão, o que não foi desmentido tem o mesmo valor de verdade. O coronel Tibúrcio perdeu as terras aos poucos, da forma que homem que perdeu o medo do povo sempre perde. Por dentro, por erosão, por dívida que vence e não tem mais ninguém para intimidar para adiar. Morreu velho e ignorado, que é pior do que morrer com inimigo, porque pelo menos inimigo prova que você importou. O padre Eustáquio pediu transferência para outra diocese e não voltou mais. Dizem que em qualquer nova paróquia que ia, quando acendia a vela do altar, ficava olhando para a chama mais tempo do que devia. Batistão, o homem grande da cicatriz no queixo que tinha ficado no bando, virou o tipo de cabra que o povo do sertão chama de justo. Não é elogio fácil, não. É o mais alto que se dá. Envelheceu guardando a história e contando quando perguntavam. E a peixeira? Ninguém sabe. Se Rosalina levou, se deixou para alguém, se enterrou no mesmo chão onde tinha enterrado a mãe. Mas o povo mais velho jura que quando a lua nova aparece sobre a caatinga e o vento muda de direção de repente, sem razão aparente, é o sinal dela passando. E que quando mulher entra calada demais num quarto de barro, os homens antigos ainda cochicham entre si, sem precisar de explicação. Cuidado! Pode ser sangue de Rosalina voltando para cobrar. E é assim, meu povo, assim que lenda nasce no sertão. Não de livro, não de filme, não de coisa que alguém inventou numa mesa. Nasce de dor real, de injustiça real, de mulher real que decidiu que o choro de raiva ia virar outra coisa. Rosalina da Peixeira existiu? Pergunta errada. A pergunta certa é: existe ainda? E a resposta que o sertão dá é sempre a mesma, no eco da serra, no barulho do vento na caatinga seca, no som de peixeira afiada no couro numa madrugada que ninguém vê. Existe. Agora, antes de você fechar essa página, uma pergunta. Você acha que a história de Rosalina é a única que o cangaço escondeu? Nos arquivos proibidos do Onde a Bala Canta, tem coisa guardada que nunca foi ao ar. Cartas de cangaceiro que sumiram dos registros. Nomes raspados dos livros. A noite em que tudo quase acabou diferente. Relatos de quem viu com os próprios olhos e ficou calado por medo durante décadas. Tudo que o povo nunca ouviu porque mandaram calar. Se você chegou até o fim dessa história, você não é o tipo de pessoa que fica com a vontade. O link tá na descrição. Homem que passa, passa. Mas mulher que vira lenda, meu fi, não cai nem com bala, nem com tempo, nem com esquecimento. Mulher assim só vive num lugar onde a bala canta. Quem viveu, viveu. Quem morreu, virou lenda. E lenda a gente conta aqui, onde a bala canta.